Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos nessa sexta-feira para o estudo do Livro dos Espíritos. Daremos prosseguimento à introdução e hoje nós leremos os itens 7 e itens 8. Para iniciar nossas reuniões, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. E após nós vamos fazer uma prece. Sê amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. A quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Então vamos orar, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, infinita justiça e misericórdia, a Jesus Cristo, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre, a Maria Santíssima, Mãe que nos acolhe sempre carinhosamente, aos mentores espirituais da Casa de Ibirajara e aos nossos mentores, agradecendo a possibilidade de podermos estar reunidos nessa noite no estudo do Livro dos Espíritos, revendo e conhecendo os ensinamentos trazidos pela falange de luz através do codificador Allan Kardec. Que a espiritualidade superior possa nos amparar, intuir a todos nós, para que possamos ter maior benefício desses ensinamentos que nos são trazidos. Que a luz que se faz nesse momento, quando todos nós nos ligamos, trazemos pensamentos de amor, de gratidão, atinja a todos os corações necessitados, a todos que precisam do conhecimento, da presença do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos dando a continuação ao item 7 e ao item 8. No item 7, o Kardec, vamos pensar que ele está dialogando com outra pessoa e ele vai trazendo alguns questionamentos que são feitos à doutrina espírita. E é como se ele estivesse respondendo em uma conversa. Isso a gente vê claramente no livro Que é o Espiritismo, quando há um diálogo com o cético, onde ele vai respondendo, onde ele coloca onde está a doutrina espírita em relação à ciência naquela ocasião. Então nós vamos ver assim como se fosse uma resposta a uma pergunta. Então ele fala: para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos do que se insurge contra os sábios, pois não queremos dar aso que de nós digam que esculceamos. Temo-los ao contrário, em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se fosse contado entre eles. Suas opiniões, porém, não pode representar em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Então, naquele momento, vários grupos científicos questionavam os ensinamentos trazidos e codificados por Kardec. Então, existia uma oposição. Nessa entrevista, claramente,
o entrevistador, o visitante, questiona ele, né? Dizendo, inclusive, que a maioria dos cientistas são contra os ensinamentos que são dados pela doutrina, e nós vamos ver nas sequências os motivos, né? Então ele delicadamente na conversa ele fala que ele não despreza nenhuma opinião, porém que novas ideias, novas doutrinas precisam ser estudadas de formas novas, não trazendo os entendimentos passados, né, as posições já pré-concebidas, então os preconceitos que todos teriam, né? E ele gentilmente fala, né, ele era um cientista, ele era reconhecido na sociedade parisiense, e até no estudo anterior que eu fiz, ele optou, né, por trazer o codinome Allan Kardec, exatamente por isso, para não haver um choque entre a posição dele na sociedade, na posição do professor Rivaio, e a posição do codificador que estava trazendo. Então ele fala, até se sentiria honrado em participar das academias, mas a opinião dessa academia não podia ser uma sentença irrevogável. Então as pessoas sem um conhecimento profundo da doutrina emitiam opiniões superficiais e gostariam que essas opiniões prevalecessem, o que Allan Kardec vem contrapondo, mostrando que é necessário o conhecimento profundo da doutrina para haver os questionamentos. Não vemos todos os dias a mais oposta opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica num homem ponderado. Então ele traz que a doutrina é baseada em fatos, que são o que leva ao julgamento. Onde há dúvida, o homem ponderado pode ter questionamento, onde há fatos, mas onde os fatos se mostram definitivamente, não tem por que ser contestado, né? E ele traz também que dentro da história, muitas das doutrinas, né, muitos dos ensinamentos levados à academia, inicialmente foram registradas, foram recusadas. Então, o primeiro que eu vou trazer é Galileu Galilei, que tem um capítulo, né, no livro A Gênese, né, tem várias mensagens na Revista Espírita, e é um dos exemplos que Kardec traz, né? A defesa de Galileu do heliocentrismo e do copernicanismo, quer dizer, a defesa das ideias de Copérnico, foi controversa durante sua vida, quando a maioria adotava um modelo geocêntrico, quer dizer, a Terra era o centro do universo, quando na realidade era o Sol. Ele encontrou a oposição de astrônomos, que eram também cientistas, que duvidavam do heliocentrismo. O assunto foi investigado pela Inquisição Romana em 1615, que concluiu que o heliocentrismo era tolo e absurdo em filosofia e formalmente herético, pois contradiz explicitamente em muitos lugares o sentido da escritura sagrada. E ele foi condenado à prisão domiciliar por defender que o Sol era o centro, né, onde nós orbitávamos, né? Então a gente vê, e isso ele vai trazendo outros exemplos, o exemplo de Fulton, que trouxe o navio movido a vapor e que também a academia desconsiderou e atrasou a entrada da França no progresso. Então vários outros, Galvani, que a uma senhora que trabalhava com ele vem falando dos movimentos das rãs depois de morta, e ele vai estudar, quer dizer, se ele tivesse desconsiderado isso, nós teríamos perdido uma série de informações. Então a posição, né, às vezes firme da academia
impede o entendimento. E mais tarde, revisitando essas ideias, vê que está totalmente correto e há uma modificação. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Então ele fala, né, desde que o sábio, né, seja um especialista naquela área de conhecimento, a opinião dele é muito mais importante e muito mais embasada do que as pessoas comuns, do que o vulgo comum, porque nós não temos entendimento, nós não vamos nos propormos, né, a discutir com físicos, né, com químicos, com as pessoas especializadas, coisas que tocam, né, a especialidade dele, onde o nosso conhecimento pode existir, mas não tão profundo quanto eles. Mas no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Então, mesmo pessoas de grande conhecimento nas suas áreas, quando deparam com novos princípios, todos nos igualamos em conhecimento, porque é novo. Né? O fato de ter um aprofundamento em determinada área não nos dá a capacidade de julgamento maior que o outro, porque os conceitos são novos. Então, se nós julgarmos conceitos novos, como eu já falei, com os preconceitos que temos, provavelmente vamos errar. Não hão de eles, porém, permitir-me, sem que isso afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em menor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parece, do que um parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então, Kardec aqui tem mostrando uma opinião muito firme, né? Ele reconhece que existem opiniões contra o espiritismo, né? Opiniões negativas, que não é a maioria da academia, né? Mas uma parte da academia, mas ele diz são coisas novas. Então, como ele vai aceitar uma opinião negativa de uma pessoa que não conhece profundamente a doutrina espírita? É como nós pedíssemos um arquiteto para dar uma opinião sobre a música, ou um músico dar uma opinião sobre uma obra, sobre uma construção, sobre um projeto arquitetônico. Evidentemente, ele vai estar trazendo uma opinião, como ele diz anteriormente, como o vulgo. Né? É importante a gente, quando vai no que é o espiritismo, a gente vê que o visitante que está conversando com Kardec quer participar de 2 reuniões mediúnicas para trazer uma opinião, né, para sacramentar. E Kardec diz que isso não tem sentido, que ele está totalmente à disposição de trazer a doutrina espírita a todos que se mostrem de fato interessados em aprendizado, mas que ele, em nenhum momento, é uma proposta da doutrina espírita fazer prosélitos, fazerem conversões, né? E ele não perderia tempo também para pessoas que já chegam com preconceito, onde ele tudo que ele colocasse ia ser contradito, ia ser contraposto. Então ele fala, ele não tem tempo para isso, mas tem todo o tempo para as pessoas, vamos dizer, que chegam com o coração desarmados, com uma proposta real de desenvolver o conhecimento sobre a doutrina espírita. As ciências ordinárias assentam-se nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante
não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Então vamos lembrar que Kardec era um cientista, né? Ele tinha vários livros técnicos publicados. No estudo anterior eu já falei, ele tinha uma influência do positivismo de Augusto Comte, e o positivismo era um movimento filosófico onde o que importava, né, o que trazia, né, de definitivo era o que a ciência provasse. Né? E a gente já viu que a prova da ciência é a capacidade de reproduzir uma experiência em vários locais da mesma forma, e esse trabalho tem que ter o mesmo resultado. E isso era uma grande dificuldade, porque a gente trabalhando com a parte material, nós temos essa capacidade, mas como comprovar cientificamente, isoladamente, as informações da doutrina, se os espíritos são livres? Né? Você não pode determinar a manifestação do espírito no momento que você deseja. Né? Você não pode querer uma resposta igual, porque são inteligências dotadas de vontade própria. Então, era impossível repetir a mesma atividade, né, em todas as reuniões, porque existiam manifestações inteligentes que naquele momento podiam desejar não se manifestar. Então, isso trazia uma inaceitação quem via de forma material a doutrina espírita e questionava. E para isso, Kardec trazia os contrapontos. Vamos nos lembrar, né, que Kardec recebeu 50 cadernos de Didier, porque era reconhecidamente pela sociedade um homem culto, um cientista e uma pessoa extremamente organizada, que ia pegar aqueles 50 livros que eram de 5 anos de reuniões doutrinárias, reuniões mediúnicas, e ia dar uma ordem cronológica de perguntas, né, uma ordem adequada àqueles ensinamentos. Né? Como eu falei no meu estudo anterior, esse foi o grande trabalho de Kardec, foi pegar aqueles cadernos, ler com cuidado, ler todas as mensagens recebidas, as mensagens que chegavam por carta. Ele e a esposa dele, Amélie Boudet, que teve grande importância também na codificação, né, porque ela trabalhava junto com ele, e ele faz a seleção, né, de todas essas informações, né, que vêm de várias cidades, de vários médios, de vários países e de continentes diferentes, e seleciona por grupos as informações, vendo quais, vamos dizer, que se repetiam, não em forma, mas em conteúdo, para fazer a codificação. Então foi um trabalho muito grande, um trabalho de pesquisa intenso. Só que para a academia eles achavam que havia uma necessidade de uma repetição, o que era impossível. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios como indivíduo podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidido por uma assembleia de físico ou de astrônomos. Então, os cientistas individualmente poderiam adquirir, né, ter a convicção pessoal, né, que lhe era peculiar, né, mas era impossível que fosse para uma academia se decidir se existia a alma ou não, né, num diálogo, até porque essa informação nos era trazida pelo mundo espiritual, né? E nós lembramos que a doutrina do espírito é baseado na continuidade, né, na imortalidade da alma, né, e na relação do mundo material com o mundo espiritual. E essa era a dificuldade, né? Isso não daria para ir para uma academia, para uma reunião, uma assembleia de pessoas. Quando ele fala de físico ou de astrônomos, ele fala de pessoas que eram profundamente conhecedoras da sua área,
mas poucos conheciam da doutrina espírita. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista. Quer dizer, quando ele coloca aqui psicologista, é um estudante da alma, né? Psico, alma, logística, estudo. Então fosse um profundo conhecedor da alma, porque ele é um eminente matemático ou um notável anatomista. Então, o que ele traz nesse contexto todo desse capítulo, que é o Espiritismo, que se o matemático for levar a doutrina espírita para a sua visão de um matemático, não vai dar certo, né? E o anatomista ele vai ficar procurando a alma ao dissecar um corpo e, claro, não vai achar nem como ele fala, não vai desprender, né? Não vai ver desprender a alma do corpo na hora que ele está fazendo seu estudo anatômico. Então, né, não todos são conhecedores, né, do estudo da alma. Então, são conhecedores das suas especialidades. Então, como todos a academia se arvorava em dar opiniões contrárias a uma proposta nova que eles desconheciam. Enquanto isso não se verifica, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhe subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem a honra à humanidade. Então é o que eu já estou falando, eu já tinha falado anteriormente, né? Muitas das opiniões que eram dadas sem um conhecimento, né, prévio eram negativas. Existia um tom de deboche, de escarnecimento, né, a quem tinha o conceito doutrinário era escarnecido, né? E aí Kardec traz, mas quantos ensinamentos que foram trazidos à humanidade, quantas descobertas não tiveram o mesmo curso, né? Foram desconsideradas, não foram aceitas pela academia, só mais tarde sendo trazido esse conhecimento real. E aí ele faz um convite, né? Digne-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam e se uma imensa legião de homens de mérito que tem abraçado autoriza seja ela tirada ao rol da crendice dos simplórios. E aí ele fala, né? Ele traz essa informação com nenhum sentido de superioridade. Mas muitas pessoas de conhecimento, pessoas cultas, estavam nesse momento já tendo conhecimento da doutrina espírita, eram participantes da sociedade espírita, né? Então ele faz, não eram pessoas com desconhecimento que se atirariam, né, ao rol das crendices, né? Eram pessoas de conhecimento. E no que é o Espiritismo, ele dá uma gama de profissões, de conhecimentos que aceitavam a doutrina. E ele faz o questionamento se essas pessoas não eram para ser consideradas pela sociedade, porque eram homens cultos, existia já uma difusão da doutrina entre pessoas cultas, entre cientistas, médicos, literatos, em todas as profissões, pessoas, vamos dizer, conhecidas da sociedade, reconhecidas pela sociedade, que participavam das reuniões e do estudo da doutrina espírita. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Então ele traz isso, que do lado da doutrina espírita também existiam
pessoas estudiosas de valor, cientistas, e que traziam uma formação e que isso forçosamente trazia a necessidade de uma análise mais profunda e não uma análise superficial para contrapor os ensinamentos trazidos. E aí ele traz muito porque a gente não era aceito, né? O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Então as pessoas iam com seus preconceitos, com seus conhecimentos e não aceitavam, julgavam e se julgavam infalíveis, né? Davam a sentença definitiva. E Kardec diz: um homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aquele cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão e por isso rejeitam tudo que lhe parece impossível. Né? No livro que é o Espiritismo, Kardec fala: cada um fazia o seu sistema, ele fala até de forma jocosa, seu sistemazinho, para poder fazer uma análise no que eles acreditavam e tentar encaixar a doutrina espírita nesse conceito. Então eles se apoiavam na própria razão para rejeitar uma ideia porque eles não queriam reconhecer. Então eles não procuravam se aprofundar no estudo. E aí ele fala: o que os outroras repeliram, as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esses juízes para repeli-las. O que se chama razão, não é muitas vezes senão o orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. Então, muita gente, pelo orgulho que trazia, né, por se achar perfeito, né, se aproximando a Deus, não aceitava as novas propostas, né? E dizia que a análise era a razão, quando na realidade era um orgulho que levavam ela a não aceitar. E mesmo no momento que eles tinham algum entendimento que podia de fato estar acontecendo uma coisa nova, o orgulho impedia deles darem um passo atrás. E esse orgulho era sempre disfarçado como a razão, né? E o orgulho sempre atrapalhando, né? Impedindo o progresso, né? Então o orgulho é um dos que impedem o progresso e as pessoas, né? Nós somos muito orgulhosos várias vezes e disfarçamos isso, nosso orgulho, trazendo de uma forma de racionalidade. Então aqui acaba o item 7 e ele passa para o item 8, que é um convite a como devemos nos comportar e como eles deviam se comportar perante uma notícia nova, né? Uma nova mensagem. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livre de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Quer dizer, se você não tem nenhuma dessas características, e as pessoas, quando eu digo você, aquelas pessoas, como iam se propor a ter um estudo profundo? Se não era perseverante, no primeiro motivo paravam, não tentavam reconhecer, não eram animados pela vontade de chegar a um resultado, simplesmente de confirmar rapidamente o que pensavam, se já traziam todos os preconceitos anteriores e não queriam aceitar. Então, como isso ia frutificar? É impossível. Não sabemos como dar esse qualificativos a que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, e que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Então, aqui é um convite a todos, né? Para o estudo, nós temos que ter continuidade, regularidade e
recolhimento indispensáveis para ter uma análise correta, para ter um entendimento adequado, né? Porque senão nós vamos continuar na superficialidade, onde essa Kardec contrapõe aos que eram contra a doutrina espírita. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Então, o que o Kardec traz aqui, como vai ter uma pergunta sólida, né, uma pergunta adequada, até como ele fazia várias vezes aos espíritos, né, e a gente vê que ele pergunta ele tem várias perguntas que ele faz de forma diferente, os espíritos falam, isso nós já respondemos, é porque ele necessita aquela confirmação, né? Mas ali mostra que é um estudo sério e ele faz a pergunta embasado no conhecimento que ele tinha um estudo, não eram perguntas aleatórias, né? Porque senão como teriam essas respostas, né? Aquela história, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? É mais ou menos isso. Então, nós precisamos saber qual o caminho. E se a gente vê, né, essa é a proposta do nosso estudo. Nós estamos começando da introdução e vamos até a última pergunta, né, até a última consideração do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos respeitando esse encadeamento e desenvolvimento de ideia. Eu estou até me detendo um pouco nessa discussão, porque aqui o Kardec, nesse item 8, ele faz um resumo dessa conversa que ele tem, que eu até recomendo no que é o Espiritismo, que é uma conversa longa, quando ele fala das pessoas que não acreditam, né, dos céticos, qual a posição da doutrina espírita perante a ciência, e aqui ele faz nesses dois itens, ele faz um resumo dessa proposta. Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as que reina perfeita comunhão de pensamento e sentimentos para o bem. Então, na realidade, os espíritos superiores, eles vão comparecer às reuniões que existe um desejo sincero do bem, né? Existe uma comunhão e uma união de sentimentos. Por quê? Se não existir isso, esses espíritos superiores se afastam. E vai aparecer quem? Outros espíritos, como ele vai dizer depois da página, e esses espíritos vão responder a qualquer pergunta. Vão vir espíritos brincalhões, espíritos menos brincalhões, mas que não têm nenhum compromisso com a verdade. Eles vão responder o que tiver no momento agradar a eles, ou eles, né, verem que agrada aquele coletivo. Muitos desses espíritos vão usar nomes de pessoas importantes, de espíritos de escola, falsamente, né? Por isso que sempre existe a necessidade da análise de todas as mensagens, né? Para ver se o crivo daquela mensagem passa aí sim, pela razão, porque muitas vezes vem a mensagem, aparentemente é uma mensagem de um espírito superior, e quando você vê o contexto todo, você vê que o conteúdo não é compatível com todas aquelas as mensagens anteriores do espírito que assina, né? Então isso é importante, no Livro dos Médiuns também tem um capítulo sobre isso, é importante. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. Então, se aquelas reuniões também mediúnicas não fossem sérias, todo esse grupo que Kardec fala de pessoas sérias, reconhecidas pela sociedade, também teriam se afastado. Se esse grupo formou a sociedade espírita, né, é porque identificava uma seriedade na proposta. Se a proposta fosse uma proposta leviana, muitos desses se afastariam.
O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem às nossas custas. Então, nesses dois itens, Kardec traz a importância, né, da seriedade no estudo, a continuidade, a perseverança, a seriedade, né? E traz, né, o contraponto aos que falam contra a doutrina espírita, né, trazendo a informação sem conhecerem profundamente essa doutrina, vendo ela de forma superficial, fazendo julgamentos muito rasos, né? Sem uma base de estudo, como eu disse no início, vai lá ter duas reuniões doutrinárias, mas muito fixado nas manifestações, naquela época muito fixado ainda nas mesas girantes, né, com discussões se aquilo era real, se aquilo era forjado, né, com a teoria, como já falou no estudo anterior, do estalo dos músculos, que aquilo não era a mesa que batia, era um médium que estalava os músculos, que Kardec fala, como a pessoa podiam ficar horas estalando os músculos, tá, e se o som é dos músculos, como que as mesas se sustentavam no ar, que mecanismo é esse que nunca foi provado? Então Kardec faz todo e fala, né, que com o desenvolvimento as pessoas sérias foram estudar seriamente a doutrina espírita e aquelas manifestações das mesas girantes, que era mais vamos dizer, uma reunião social que atraía pessoas, foram parando, foram deixando de ter interesse, porque deixou de ter graça para aquele grupo que ia só ver as manifestações, não tinha uma vontade real de estudar e de entender a mensagem que aquilo trazia, né? E o grupo que se interessou foi o grupo que estudou profundamente e Kardec que codificou a doutrina, né, trazendo para nós essa seriedade. Então, agradecer a todos, né, mais uma vez, a possibilidade de estarmos juntos nessa sexta-feira, agradecendo ao Pai a possibilidade da tecnologia, mais uma vez, nos reunir, né, e convidando a todos, né, para a próxima semana a continuidade de estudo, que como nós vemos aqui, Kardec já traz, existe essa necessidade do encadeamento desde o início e da perseverança de todos nós no estudo da doutrina espírita. Então, um abraço a todos e até a próxima chance.